levarão par em par a encontrarmos a nossa essência, a encontrarmos o significado de nossa existência e qual o nosso papel a cumprir nesse grandioso movimento da vida que não cessa jamais e que a cada instante nos impele na direção do bem maior, do crescimento, do desenvolvimento, do aprendizado, da descoberta. Então, a este Pai amoroso que nos criou para a eternidade e para a felicidade, agradeçamos por aqui estarmos reunidos e rogamos a Ele que nos permita aprendermos um pouquinho mais juntos esta noite acerca da maravilhosa obra que Ele, arquiteto universal, criou para nós, que é a vida. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, irmãs e irmãos, vou botar um pouquinho mais para lá, que está dando microfone. Na noite de hoje nós vamos pensar um pouquinho juntos sobre a questão da ingratidão dos filhos. Então o título é Filhos Ingratos. Por que filhos ingratos? Porque nós estamos aí dentro do mês com assuntos correlatos nas palestras, correlatos nos liames da família. E a ingratidão dos filhos é um dos motes aí, das conversas, das queixas, das preocupações dos pais sobre a ingratidão dos filhos. Mas é preciso a gente ir por partes. O que é a ingratidão? É um sentimento, É uma sensação, um sentimento que nós sentimos em determinadas situações. O problema da ingratidão é que ela não tem o lado certo. Porque ambos, tanto o ingrato como o que sente a ingratidão, ambos estão errados. Mas como assim? Só sente a ingratidão quem espera algo como recompensa, algo em troca. E já nos asseverava Jesus que dai com a mão direita sem que a esquerda tome ciência, tome parte, sem que a esquerda saiba. Então é fazer o bem, sem alarde, sem esperar nada em troca. E quem assim o faz, não se sente, digamos assim, ferido pela ingratidão. Mas não quer dizer que o ingrato também não esteja errado. Então, o problema da ingratidão é que não existe lado certo. Os dois estão errados. A ingratidão é o sentimento próprio de quem espera recompensa. Então, se nós não esperamos recompensa, nós não nos ferimos pela ingratidão. Estranho, Porque talvez até hoje nós tenhamos visto a ingratidão como uma falha apenas do ingrato. E não é assim. Segundo Santo Agostinho, ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, tanto para um como para outro. Então, Santo Agostinho jogou esta máxima, mas não escolheu lado. Ficou neutro.
é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Ele não fala que o ingrato é um egoísta. Ele fala que a ingratidão, mas a ingratidão está no ato em si e está no sentimento. Está em quem pratica, em quem sente-se ingratificado. A ingratidão revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Tá, mas então um pai está certo em sentir-se ferido pela ingratidão? Também não. Mas a ingratidão de um filho, ela é ainda mais grave. Né? Se lembrarmos lá de Jesus com Maria de Magdala, quando ela ia ser apedrejada e Jesus chega e fala para tirar a primeira pedra, quem não tivesse pecado, e saem, todos vão embora, né? Começando pelos mais velhos. Tudo isso tem um significado, tem um simbolismo, mas quando ela chega para Jesus e pergunta, né? E ele diz a ela: onde estão teus acusadores? E ela disse: foram todos embora. Ele disse: então vá e não peques mais. Então, tanto os acusadores estavam errados, como também o ato dela não estava certo. E ele deixa isso bem claro. Vai, não peques mais. Quer dizer, não absolveu ela do erro que ela havia cometido. Não disse a ela: olha, você está certa, você é vítima. Não. Ali não havia vítima. Todos estavam errados. Na ingratidão é a mesma coisa. Mas a falha de um filho ingrato, a ingratidão de um filho, ela tem um caráter mais severo. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 937, tem a resposta: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, a dor da ingratidão é uma prova para ver se nós desistirmos da prática do bem. E se nós formos olhar a história de vários personagens que passaram e que ainda passarão, pelo nosso conhecimento, do desenvolvimento, do desenvolver das coisas do mundo, nós veremos que pessoas muito boas, pessoas que fizeram obras maravilhosas de caridade, foram maltratadas, foram perseguidas e foram machucadas pela ingratidão inúmeras vezes. Inúmeras. Um exemplo muito próximo, Chico Xavier, que foi perseguido, que foi injuriado diversas vezes e jamais desistiu de continuar praticando bem. Se ele esperasse algo em troca, talvez tivesse desistido muito cedo de praticar o bem, de fazer o bem, a caridade e da sua missão. Mas por que continuou? Porque não estava esperando receber a recompensa. Fazia o bem pelo bem e não pela glória do bem. Então, aí está a verdadeira caridade. Aí está o pulo do gato, como a gente diz.
quando praticamos algo de bom para alguém, esperando receber, nem que seja um muito obrigado, quando o recebemos, já está aqui o nosso papel. Já recebemos o que esperávamos. Não há nenhuma dívida pendente a partir dali conosco. Por quê? Porque fizemos esperando algo e recebemos esse algo de volta. E mesmo quando não recebemos, nos iramos, nos revoltamos. E aí também acabamos por não fazer jus ao bem que criamos, que provocamos, que levamos até alguém. Então, a ingratidão é um problema para quem pratica e para quem sente. Se admitirmos, no livro O que é Espiritismo, Kardec expressa, se admitirmos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. A ingratidão tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito. É, pois, necessário que a alma já tenha vivido para que possa merecer uma expiação. Então, muitas vezes ficamos nos perguntando, mas por que aquele filho foi tão ingrato com os pais? Que sempre lhe deram de tudo, foram amorosos, foram solícitos, jamais negligenciaram sua criação. E eu tenho certeza que, se não todos, a maioria de nós aqui já teve contato com histórias com essas tintas. De um filho que foi muito bem criado, que teve de tudo, ou uma filha, e que foi ingrato com os pais, que os negligenciou na velhice, ou ainda muito antes disso, ou saiu de casa, ou que se perdeu de alguma forma, ou que os maltratou. E a gente fica se perguntando, mas como pode alguém receber carinho, casa, comida, tudo do que necessita e ser ingrato? Se não encontramos a justificativa nesta, ela está em outra vida. Porque, como nos fala aqui, em o que é o Espiritismo, não há efeito sem causa. Se o efeito é a ingratidão de um filho para com pais solícitos, a causa só pode estar pretérita. Então, são espíritos que se encontram para reajuste. Lá no passado, quem sabe em papéis trocados, quem sabe o que essas criaturas viveram juntas. Ah, mas Ivanor, então isso justifica a ingratidão? De forma alguma. Porque nenhum filho é colocado no colo de uma mãe, de um pai, para que ele venha ser ingrato ou vingar-se de débitos passados. Não. Vem muito pelo contrário, para quitar débitos. Mas sempre há uma explicação. Sempre há uma causa. E aí, se pudesse servir de consolo para estes pais, a ciência de que no passado, em outras vidas, com certeza, de alguma forma, eles negligenciaram. E aí está a necessidade, a obrigatoriedade de que esses pais assimilem o golpe e não nutram por aquele filho qualquer sentimento menos nobre, mesmo sofrendo a dor da ingratidão. Que, na verdade, o ideal seria não se deixar tocar pela ingratidão.
A ingratidão dos filhos é a maior de todas as ingratidões. Principalmente quando falamos em gratidão de nós, filhos, para com o nosso Pai Criador. Que não nos esqueçamos que nós temos um Pai, que não é o Pai carnal, é o nosso Pai Criador. E com este, nós somos ingratos diversas vezes. E às vezes, no mesmo dia, conseguimos ser ingratos diversas vezes em um único dia. Porque há aqueles dias difíceis em que nós achamos que tudo está errado, que o universo está conspirando contra nós, e nós nos comportamos de tal forma que é, sim, uma forma de ingratidão para com o Pai Criador. A todo dia que nós maldizemos o que está nos sucedendo, que nós reclamamos, em que nós não desejamos estar vivendo a experiência que estamos vivendo, nós estamos sendo ingratos com o nosso Pai. Porque a vida, com todos os seus matizes, é um presente, é uma dádiva que Ele nos oferece. Ah, mas eu gostaria de ter uma vida tranquila, sem problemas, né? De qualquer ordem, seja financeiro, emocional, físico. Ok. Vamos buscar a causa disso? Onde ela está? Se tenho problemas físicos e não consigo encontrar a justificativa nesta encarnação, e que muitas vezes está nesta, porque nós exageramos, nós descuidamos, nós somos relapsos com nossa saúde física, fazemos uso de diversas coisas que o mundo nos oferece e que sabemos prejudicam, e não nos preocupamos, só vamos nos dar conta quando o estrago já está feito. Mas se não encontrarmos nessa, com certeza está em outra. E se está em outra e estamos sofrendo as consequências agora, é para que evoluamos, é para que possamos quitar esses débitos e seguir em frente. E isso é por amor de Deus para conosco. Mas o que nós fazemos? Nós maldizemos, nós praguejamos, nós reclamamos. Nós nos comportamos como crianças que se deitam no chão e chora e faz manha porque quer. Algo que não lhe é saudável, algo que não vai lhe trazer benefício naquele momento. Então nós falamos muito de nossos filhos, mas esquecemos muitas vezes que nós já fomos filhos, que nós muitas vezes estamos sendo ou fomos ingratos com nossos pais carnais, que nós somos ingratos com o nosso Pai Celestial, que nós também nos revoltamos com as coisas que Ele nos dá. Quantas vezes a gente deu um presente para o filho e ele olhou e disse, mas não era isso que eu queria. E a gente se corrói. Meu Deus, mas me custou tanto, tive tanto sacrifício para comprar isso e dar para a criatura, e ela olha, que ingrato. E o que diria Deus se sofresse das mesmas paixões que nós, ao perceber que Ele nos dá uma vida inteira para recomeçar, para reaprender, para refazer, e nós só fazemos reclamar. Porque não era isso que eu queria, porque eu não mereço isso. Então não nos esqueçamos que nós, a cada vez que reclamamos do nosso presente, da nossa condição, nós estamos também sendo ingratos com o nosso Pai Criador. E se nós não gostamos da ingratidão de nossos filhos para conosco, como é que nós vamos nos colocar diante do Criador
com atitudes dessa ordem. Então é muito fácil nós reclamarmos dos nossos filhos carnais, mas nós temos que também parar e pensar como nós estamos nos comportando como filhos celestiais. Mas Raul Teixeira, em uma de suas falas, nos adverte que é dever de toda mãe e todo pai alimentar, amar, vestir, educar, instruir e assistir seus filhos nas enfermidades até o limite de suas capacidades. E que todo o resto, fora isso, são acréscimos.